Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos ao nosso canal e quero convidar você, caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like. Na palavra de hoje, eu gostaria de deixar uma palavra, porque geralmente esta palavra que eu vou deixar tem gerado dúvida em muitas pessoas e tenho certeza que através desta palavra muitas pessoas estarão sendo orientadas através da palavra de Deus. E a pergunta é: o que eu devo fazer para ser usado por Deus? Sei que muitas pessoas querem, desejam ardentemente ser usada por Deus. E a questão é: o que eu devo fazer? O que eu estou deixando de fazer porque Deus não está me usando? Na verdade, irmãos, Deus quer usar a todos. Deus, Ele quer usar todos. Mas nem todos estão na posição, estão dentro da vontade de Deus. Então é isso que nós iremos saber. Existem requisitos para que Deus venha usar o servo dele. A primeira coisa, irmãos, é ter uma vida de constante oração. Muitos cristãos não têm vida constante de oração. Eles oram hoje e só vão orar daqui a 5 dias de novo. Vão dormir sem orar, acordam sem orar. E alguns são ainda piores. Só oram quando vão à igreja. Mas em casa, eles não têm o hábito da oração. Agora me diga, meus queridos, como que uma pessoa dessa quer ser usada por Deus? Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele também diz, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. A oração é uma conversa com Deus. Quando a gente conversa com Deus, a gente passa a entender a sua vontade, passa a conhecer Deus melhor através da oração. Então, para ser usado por Deus, a primeira coisa é ter acesso a Deus através das nossas orações. A segunda coisa para ser usada por Deus é ser um grande estudioso da palavra de Deus, tem que ler a Bíblia. Porque como a pessoa vai saber a vontade de Deus e permitir que Deus o use sem conhecer os ensinamentos, a palavra do Senhor? Então a Bíblia, lá no Salmo 1, versículo 2, fala que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós temos uma base para o homem ou a mulher ser usado por Deus em alguma área que deseja. Eu gostaria apenas de lembrar que ser usado por Deus não significa ser apenas um pregador do evangelho no púlpito. Não quer dizer que seja apenas um cantor, que seja apenas um professor da escola bíblica dominical, mas Deus usa em várias áreas, né, que Ele deseja. E a pessoa também já tem também suas preferências. Tem pessoas que dizem: eu gostaria que Deus me usasse em tal área, mas é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra de Deus. Então, para que isso aconteça, a pessoa deve ler a palavra de Deus, deve meditar. Afinal de contas, a palavra de Deus é uma bússola, é ela que nos orienta para fazer a vontade de Deus. E é através da palavra de Deus, da Bíblia, que nós passamos também a conhecer Deus melhor, porque a Bíblia é uma carta que Deus escreveu para os nossos corações. O terceiro requisito para ser usado por Deus é ter uma vida reta, uma vida de retidão.
João, capítulo 14, versículo 15, diz a palavra de Deus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aqui, irmão, se refere ao fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aprova. Muitos dizem: quero ser usado por Deus, mas tem uma vida mundana, sem nenhuma santidade, vive devendo para os outros, não ama o seu próximo, é avarento, não respeita o seu cônjuge ou desonra os seus pais em casa. Em casa, a pessoa é uma coisa, mas na igreja é uma outra coisa totalmente diferente. Então te pergunto, como que alguém pode ser usado por Deus desta forma? Sem exceção, quando você encontra alguém que Deus está usando de uma maneira excelente, maravilhosa, eles lidaram com o pecado pessoal em suas vidas diante do Senhor. Quando nós encontramos tais pessoas, não é com qualquer conversa que Deus vai usar. A pessoa que é usada por Deus, quando a gente vê, é porque pagou um preço alto e se colocou na posição para que Deus usasse. Não é sobre o seu passado ou o seu status no mundo, o seu talento, que Deus vai te usar. Deus vai usar você, independente se você é grande ou pequeno, porque Deus também usa vasos simples e Deus transforma em um vaso de honra. Deus pega o vaso bruto e Deus começa a lapidar. Às vezes a pessoa pensa, Deus está usando aquele pastor famoso na televisão e tal. Não, Deus usa ele sim, Deus está usando. Mas Deus também, ele não faz acepção de pessoas. Se nos colocarmos diante de Deus e fazer a vontade dele, ele irá nos usar, mas ele não usará um vaso sujo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz a palavra de Deus: se você se mantiver puro, você será um vaso ou um utensílio que Deus pode usar para o seu propósito, para a sua utilidade. Sua vida será limpa e você estará pronto para o Mestre usá-lo para toda e boa obra. Uma das regras fundamentais para aprender como ser usado por Deus é viver a Bíblia e viver a santidade. Ou seja, nós temos que viver aquilo que falamos. Tem pessoas que pregam e falam de Deus, mas que a vida lá fora contradiz tudo aquilo que fala. Um outro requerimento para ser usado por Deus é ser um adorador de Deus com todas as suas forças. João capítulo 4, versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aqueles que querem ser pessoas usadas por Deus vão adorar a Deus, vão exaltar o nome do Senhor e em todos os momentos. Adorar a Deus não é só dentro da igreja. Vão ter que ter uma vida que a sua própria vida em si já é uma vida de adoração. O adorador de Deus não é somente, como eu já falei, cantar no culto, adorar, louvar a Deus. É com as nossas vidas, com o nosso testemunho perante aqueles que estão lá fora, lá na sociedade, com o nosso relacionamento em família. Adorar a Deus engloba todas as áreas da vida cristã. Um outro requisito para que sejamos usados, uma bênção na mão do Senhor, é colocar Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí alguns podem dizer: pastor, é tão difícil ser usado por Deus?
Eu digo, não é difícil, né? Não é. Não é que seja também muito fácil, mas difícil não é não. É que servir a Deus para quem o ama não é um sacrifício. É um prazer, irmão. Ou seja, um sinal de que alguém nunca vai ser usado por Deus, né? Ou seja, um sinal de alguém que nunca vai ser usado por Deus é a pessoa que tudo que faz para Deus é como se estivesse fazendo um sacrifício, algo chato, né? Algo sem prazer nenhum. Então, quem quer ser usado por Deus irá colocar em primeiro lugar. Irmãos, quando nós amamos a Deus, amamos a Deus, as coisas de Deus não são pesadas, não. A gente faz com prazer, faz com alegria. A gente não sente nenhuma incumbência, um fardo nas nossas costas. É como nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos. E quando eles ficam doentes, a gente acorda de madrugada, vai para o hospital, mas a gente não acha aquela atitude, um fardo, que enjoo, né? O menino está doente, vou ter que acordar essa hora. A gente tem o maior prazer em levar para o hospital e ver que está medicado, está curado. A gente sente o maior prazer. E muitas das vezes o pai, quando realmente ama o filho, ele se priva de muitas coisas para cuidar dos seus filhos, para dar o alimento. É assim que funciona. Então, meus amados irmãos, aqueles que querem, de fato, ser usado por Deus, têm que colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho tempo para tal coisa. Esse negócio de ter tempo ou não é muito relativo, porque a gente só prioriza aquilo que a gente considera que é mais importante. Então, se a pessoa não prioriza, não coloca Deus em primeiro lugar, significa que Deus não é tão importante como a pessoa diz. Não esqueçam também de adorar a Deus com todas as suas forças, não só a adoração congregacional, mas que as nossas vidas sejam um verdadeiro louvor. Devemos lembrar também que nós devemos viver uma vida de retidão, uma vida de honestidade, para que a gente não seja criticado, e isto impede Deus de nos usar. Outra coisa também, nós devemos ser grandes estudiosos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, corta dos dois lados. E foi com a palavra que Jesus venceu o diabo. E a última, que é a primeira que eu comecei a falar com vocês, é ter uma vida de constante oração. Gente, que Deus lhe abençoe e que esta palavra que foi ministrada venha ficar no seu coração. E eu peço a ti que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ficam na paz do Senhor e até a próxima oração ou a próxima palavra, em nome de Jesus.